Ei, lojista, vamos falar um pouco sobre a Norton? Olá, meu nome é Flávio, eu sou do departamento de Trade Marketing da Norton e nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais diferenciais dos nossos produtos. Aqui você vai conhecer algumas cartas na manga para aumentar as vendas aí na sua loja. Então eu vou começar apresentando para vocês a nossa linha de discos de corte, discos de desbaste e discos para acabamento. Os discos de corte servem para fazer cortes a 90 graus, ou seja, reto. Então imagine que você fez um corte nessa barra e esse corte gerou uma rebarba. Essa rebarba é um excesso de material. Para retirar essa rebarba, você vai usar um disco de desbaste, que foi feito para trabalhar em ângulo. Então após retirar essa rebarba, imagine que você fez uma solda e nessa solda você tem um cordão que você pretende remover. Para remover esse cordão de solda, você vai utilizar um disco de acabamento, que é um flap disc. Sempre que o seu cliente solicitar algum desses 3 produtos, você lembre de oferecer os outros 2, pois a linha completa é corte, desbaste e acabamento. Lembrando que esses 3 discos vão numa esmerilhadeira. Esse produto é conhecido como a nossa fibra abrasiva. É indicado para limpeza, remoção de ferrugem e oxidação. Então, o que indicamos? O ideal é que sempre que o seu cliente solicitar um produto específico para remover ferrugem, que você ofereça a nossa fibra abrasiva junto com esse material. Quais são os diferenciais desse produto? Ele é lavável, flexível e reutilizável. Por isso, ele vai ter muito mais rendimento do que uma lixa convencional. Falando do nosso disco para acabamento, flap disc. O que é esse disco? Ele é composto por uma base de fibra e aqui você tem várias lixas empastadas, respeitando sempre o número do grão: 40, 60, 80 e 120. Esse é um dos maiores diferenciais em relação ao disco de desbaste. O disco de desbaste não tem grão. Já o disco de acabamento, o seu cliente vai escolher de acordo com a granulometria. Já na nossa linha de discos diamantados, nós temos a linha Classic e a linha Pro. Sempre que falarmos em Pro, você vai lembrar de profissional. Esse é o disco que apresenta o melhor rendimento. Lembrando que os discos diamantados são utilizados na máquina chamada serra mármore, diferente dos discos de grão abrasivo que serão utilizados numa esmerilhadeira. A linha Classic é indicada para um hobbyista. O que seria um hobbyista? Uma pessoa que vai fazer um trabalho por hobby, que não é um profissional da área. Para essa pessoa, esse disco cai muito bem e vai ter um ótimo rendimento. Agora, para o profissional que trabalha todo dia com uma serra mármore, nós indicamos a linha Pro, de profissional. Nas duas linhas, tanto na Classic quanto na Pro, nós temos 3 opções de discos e vamos falar sobre cada uma delas. O disco segmentado, ele é indicado para cortar parede e tijolo. Ele tem esses segmentos, ou seja, esses cortes, que permitem que ele entre mais rápido na peça, porém ele não vai dar um ótimo acabamento. Então imagine que você precise abrir uma canaleta na parede. Esse é o disco ideal. Depois nós temos o queridinho dos profissionais, que é o disco Pro Turbo. Ele é indicado para corte de mármore, granito e pedras de alta dureza. E por último, nós temos o disco diamantado contínuo, ou disco liso, como muitos profissionais chamam. O disco contínuo da Norton apresenta um acabamento superior em relação aos demais do mercado. Ele é indicado para porcelanato e azulejo. Lembrando que a casa do lojista trabalha com esses discos nas medidas de 4 polegadas e também os maiores, a partir de 7 polegadas, também para serra mármore. Ambos podem ser utilizados a úmido e a seco. Muito importante quando for indicar um disco para o seu cliente é entender qual máquina ele usa, se é uma serra mármore, se é uma esmerilhadeira e qual tipo de material ele vai cortar, pois isso fará toda a diferença no acabamento final e na performance do disco.
Agora nós vamos falar do produto mais conhecido da Norton, que é a nossa linha de lixas. Muito importante ao oferecer a lixa para o seu cliente é entender em qual etapa do processo ele está. Assim você vai conseguir aumentar o ticket médio do seu pedido e oferecer mais produtos para o seu cliente. Considere que basicamente um processo de lixamento é remoção, nivelamento e em seguida acabamento. Mais uma carta na manga para você. Até a forma que você dobra a lixa pode interferir no rendimento do produto. Geralmente as pessoas dobram esse produto em 4 partes e começam a fazer o lixamento. Dessa forma você cria um desgaste interno do grão abrasivo, diminuindo o rendimento dessa lixa. Então, o que nós indicamos? Que você dobre essa lixa em 4 partes e faça um corte até o meio, dobre essa lixa, dobre novamente. Dessa forma você vai colocar o costado da lixa em contato direto com o grão, diminuindo o desgaste desnecessário. Agora que você já entendeu como oferecer a lixa e como dobrar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um dos produtos. Primeiramente vamos falar sobre a lixa madeira, que como o próprio nome já sugere, é indicada para lixamento de madeira crua ou envernizada. Alguns clientes chamam essa lixa de lixa do ursinho, por conta desse desenho que vocês veem aqui no costado. A lixa madeira tem um costado feito de papel super resistente, e quando nós falamos o costado, é essa parte de trás da lixa. Já a lixa massa, que também tem um costado de papel, possui o costado um pouco mais resistente do que o da madeira, e essa seria a diferença básica. Do outro lado, a diferença é visual. Aqui você tem uma lixa vermelha e aqui você tem uma lixa amarela. Por isso que muitos clientes chamam a lixa madeira de lixa amarela. Essa é a nossa lixa campeã de vendas, indicada para parede ou lixa massa. Já a lixa ferro possui um costado em tecido, que lembra muito um jeans, extremamente resistente, que permite inclusive que você rasgue essa lixa com facilidade. Então imagine que você precise lixar um portão pelo lado de fora. Você consegue rasgar essa lixa e fazer o seu lixamento normalmente sem que esse produto rasgue. A lixa ferro é muito utilizada em metais e também na construção civil quando a parede está muito grossa, pois por seu costado apresentar mais resistência, ela vai render muito mais do que renderia uma lixa de massa convencional. Viu só, lojista, como é importante você aprender essas técnicas e ter essas cartas na manga para aumentar o ticket médio do pedido aí do seu cliente? Caso você tenha qualquer dúvida sobre esses produtos, entre em contato com o seu vendedor da Casa do Lojista.